pessoal, estava fazendo aqui aquele vídeo de limpeza que postei para vocês aí e vou aproveitar aqui, vou responder um inscrito, mas vou dar algumas dicas aqui, tá? Porque eu sei que é muito difícil, deixa eu ver aqui, para um iniciante aí entender até o porquê que o ponto dele tá ruim, o que não tá. Então vou mostrar agora, tá? Vou mostrar primeiro como é que funciona um ponto, onde você pode tentar a regulagem dele. Não vou estar fazendo, vou dar alguns exemplos para vocês. Posteriormente, eu vou estar elaborando alguns vídeos, né, em sequência de cada parte, às vezes com um tecido ou outro. Lembrando que, gente, o maior problema que vocês encontram, tá, é a falta de continuidade na costura. Ou seja, você entra com um tecido agora, amanhã você quer costurar outro, aí você costura hoje um pedaço de moletom, amanhã você costura um pedaço de suplex e assim vai. Bom, eu vou dar algumas dicas aqui que pode ser interessante para você, mas assim, ó, você tem que prestar atenção e você tem que olhar minimamente como é que isso funciona, tá ok? Bom, bora lá. Eu vou dar uma dica para vocês muito importante, que é essa aqui, ó. O maior problema de vocês com pontos é a caixa de bobina, tá? Por que a caixa de bobina ela é problemática para vocês, tá? Porque assim, ó, o ponto, a caixa de bobina, muitas das vezes o problema que está na sua máquina está na sua caixa de bobina. Às vezes você olha para uma caixa de bobina como essa aqui e ela está perfeita. Só que às vezes a caixa de bobina, principalmente você que troca de linha constante e tal, ou que muda de marcas de linha constante, a caixa de bobina com o tempo ela vai relaxando, tá? Então é sempre bom você ter caixas de bobina sobrando. Isso é uma coisa barata, tá? Você encontra em qualquer canto, né? E é uma coisa que muitas das vezes apenas a troca da caixa de bobina vai fazer para você aí uma diferença muito grande no ponto. Então, às vezes você mexe na máquina inteira quando o problema está aqui, tá? Bom, qual é o outro problema também que as pessoas olham, tá inteirinha assim, e ele acha, ah, não, tá beleza. Eu fui fazer um vídeo para vocês e eu vi um dano nessa caixa de bobina. Vocês não assistiram o vídeo lá da limpeza da máquina? Eu vi no momento lá. Se vocês olharem aqui, ó, deixa eu ver se dá para vocês ver. Tem uma batida aqui, tá? E eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Essas caixas de alumínio, eu nem gosto das caixas de bobina de alumínio por dois detalhes. Isso aqui, ó, quando a agulha bate aqui, você já pode jogar isso fora. Isso é muito barato para você ficar com dó de comprar. Você compraria um monte de uma vez, né? Compraria umas 10, 20, 30 dessa aqui. Há duas vantagens que você tem, é interessante, é que você pode já ter a linha nas cores que você está usando. Aqui está tudo azul, né? Porque é o que eu estou costurando aqui, ó. Todas elas estão com azul, tá? Porém, é interessante que você tenha várias e que você também tendo várias, você às vezes precisa fazer uma troca de linha de cores, automaticamente você já vai ter a caixa reserva. Então é o seguinte, é bom ter muitas dessas. E ao primeiro instante, quando você perceber, igual eu percebi aqui, uma batida de agulha nisso aqui, ó, isso aqui pode me gerar quebra de linha, tá? Dependendo de como a minha linha desce lá, deixa eu ver se aqui vai mostrar. Ó, ó, ela vai travando a minha máquina. Então é o seguinte, isso aqui, ó, descarte, pode jogar fora, isso é muito barato para você ter. A caixa de bobina tem dois detalhes. Por exemplo, se você é uma costureira que faz jeans, que faz muito conserto, né? Às vezes você pega um jeans, outra hora você pega uma viscose, outra hora você está pegando ali sei lá, um tecido de biquíni, ou pegando uma elanca bem fininha, ou pegando até qualquer tecido leve, tá? É muito bom que você esteja com uma caixa de bobina específica para isso. Você trocou de tecido, é interessante você ter outra caixa de bobina. Se você está com um tecido muito levinho na máquina, né?
Ah, Júlia, eu tô costurando ali um nylon bem fininho, uma coisa bem fininha, sei lá, um voal, uma coisa assim. E aí você vira e fala assim, eu troquei aí, eu tô tendo problema com o ponto. Às vezes você não tá tendo problema com o ponto, tá com a caixa de bobina, tá? Então ela já tá relaxada para o que tá lá e você colocou um tecido, você usou num tecido mais grosso e ela relaxou, forçou muito, porque isso aqui é uma paleta, ó, né? E essas paletas não acaba perdendo isso. A gente tem uma regulagem para ela, tem, tá? Que é esse parafuso maior aqui, mas não é interessante você ficar regulando muito. É melhor você ter caixas reserva e saber exatamente, olha, essa caixa aqui eu uso para tecido, fazer uma barra num jeans, e essa aqui eu uso para costurar um cetim. Então vocês conseguem ver a diferença, né, a gramatura das coisas. Então o que que acontece? Se você tiver esse hábito, vai consequentemente você já vai ver de cara. Se você tá tendo problema com uma, coloca com outra. Geralmente vem uma e a costureira deixa a vida inteira aquela coisa lá. Aí isso relaxa tudo, já não tem regulagem, isso aqui é muito barato. Eu, por exemplo, aqui eu devo ter umas 10, 20 aqui para as costureiras aqui. Para quê? Para que, apesar que não é elas que trocam, sou eu que venho cá fazer, venho até as máquinas fazer a regulagem, mas acontece casos igual esse aqui, ó. A caixa de bobina tá com a folga aqui, ó. Ela tá com a folga. Essa caixa está descartada? Não, porque eu posso usar essa caixa aqui em, em uma linha mais grossa, tá? Então eu não preciso ficar regulando. Eu tendo uma mais velha, eu vou usar com linhas mais grossas. Eu tendo mais novinhas, né? Começou a me gerar problema, eu troco com tecido fino. Começou a me gerar problema, eu já troco e aí eu vou ter uma bobina mais justa para a linha que está ali e para o tecido que está ali. Bom, ficou essas dicas. As dicas são essas aqui. Bom, teve uma moça que me falou o seguinte, Júlio, toda, toda costura que eu faço, ela está estourando. Bom, isso pode, a máquina reta, ela tem duas regulagens, a gente chama ela de ponto fixo, tá? Porque ela só dá um ponto, ela só faz um enlace de linha e é fixo, ela não muda o ponto. Então ela laça ali em cima e embaixo e é por isso que a gente chama ela de ponto fixo, vai só duas linhas, tá? E o que que acontece? Ela é muito fácil de regular, mas você tem que ter uma paciência de Jó quando é a questão disso. Amiga, a minha dica para você é o seguinte: seu ponto pode estar muito apertado pela tensão do seu calcador. Deixa eu ver aqui. Então, o que que você vai fazer? Cada vez que você entrar com um tecido mais fino, você tira um pouco da pressão. Não tira demais, vai tirando. Está começando a arrebentar, começando a ficar repuxado, tira um pouco aqui. Se repuxou muito, por exemplo, você está costurando um cetim, começou a embolar muito, às vezes você tira aqui, aí ele começa a embolar demais. Aí você fala, poxa, mas é por que isso? Deixa eu explicar para vocês. Se uma dessas tensões tiver superior à outra, você vai ter problema. Então, como regular? Geralmente a gente regula aqui em cima, tá? Mas quando você já fez tudo aqui em cima e não deu certo, você vai ter que regular a caixa de bobina. Então é aí que eu digo que ter uma reserva, você, às vezes você troca e já sana o problema já de uma vez, tá ok? Mas quando se trata de apertar, como eu disse, você vai tirar ou dar pressão aqui, nunca demais, tá? Você tem que segurar na parte de baixo aqui, ó. Vou pegar essa aqui que está com problema. Vou até mostrar um outro detalhe ali que eu não gosto, tá? E aí é o seguinte, você pegou, ela tem uma leve pressão aqui, ó, tá? Então aqui eu sei, pelo tato, eu sei que essa caixa de bobina está boa, tá ok? Beleza. Feito isso, eu só tenho, e o meu ponto ainda continua ruim, ou eu aperto aqui, ou eu tiro pressão. Lembrando que toda vez que você aperta o ponto demais, seja na caixa de bobina, mesmo que esteja costurando, principalmente quem costura tecidos que fazem igual esse aqui que eu estava limpando a máquina, ó, que ele cede, tá? Esse tipo de tecido você tem que costurar ele com linhas muito soltas, tá? Todo tecido que você pegar ele e esticar, você tem que soltar bastante o ponto, tá? Soltar bastante o ponto e também a pressão do calcador, senão ele fica todo repuxado, tá ok? E às vezes, vou mostrar mais um detalhezinho aqui, ó. Ninguém nunca falou isso para vocês, ó. Pera aí, deixa eu só tirar aqui o celular daqui.
Bom, vamos entender isso aqui. Ó, às vezes a gente tem algumas regulagens aqui que muita costureira não sabe que existe. Ó, vou dar um exemplo. Tá vendo esse estica-fio aqui? Essa molinha aqui? Você tá vendo que ele tá bem mais alto do que aqui? É porque essa máquina, ela tem um padrão um pouquinho mais alto, né? Então, o que que você faz? Você coloca uma chavinha Allen aqui, ó, aqui embaixo. Se tiver muito apertado, você volta ele um pouquinho para cá. Se tiver muito solto, você sobe ele um pouquinho mais para cá. Qual é o outro ponto que você tem? Algumas máquinas não tem isso aqui, mas aqui também regula ponto, ó, mais e menos, tá ok? Então você vai dando pressão, para você dar pressão nesse conjunto inteiro, tá ok? E se você quiser tirar pressão, a mesma coisa, tá ok? Agora, quantos de vocês já viram algum vídeo aí na internet que te explica que isso aqui também regula ponto? Vocês estão vendo aqui, ó. Se eu pegar, eu não vou mexer na minha máquina, tá? Porque ela está totalmente regulada para segunda-feira as costureiras pegarem aqui, mas às vezes você jogar um pouco para lá ou para cá, pode ser que o seu ponto estica ou folga, tá ok? Então a minha tá num ponto legal aqui. Mas vamos supor que eu queira apertar ela mais um pouco. Se eu soltar um pouquinho esse parafuso e empurrar para trás, ele vai apertar um pouco. Se eu empurrar para cá, ele vai folgar mais. Por quê? Porque essa distância aqui, ó, ela vai diminuir. Tá ok? Então tem muita gente que quer ver como que regula para isso, para aquilo outro. Eu posso regular essa máquina agora para os tecidos que eu estou fazendo, mas eu não posso solucionar o seu problema aí, por quê? Porque cada tipo de tecido tem uma regulagem. Esse é um problema para muita costureira. Então, o que é interessante é você entender que a sua maior regulagem está aqui, mas muitas das vezes só apertar aqui e apertar aqui não adianta. Às vezes você pode estar com um problema aqui nessa mola, às vezes ela tem pressão demais, como é o caso dessa minha aqui, tá? E às vezes ela é uma mola que não tem tanta pressão, né? É uma mola que é diferente. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui na gaveta. Aqui. Peraí. Vou mostrar para vocês uma diferente. Não, não tem aqui. Tem. Aqui, ó. Essa mola estava nessa máquina. Essa mola é muito fraquinha, tá? Então, o que quer dizer? Se ela tivesse no lugar dessa aqui, ó, ela teria que estar bem mais para cima aqui para ela dar a mesma pressão que essa que está aqui, ó, tá? Ah, Júlio, então vou comprar uma mola mais grossa. Talvez você coloque ela mais grossa e acontece o seguinte, aí ela fica apertada demais e você não consegue fazer, tá? Mas no meu, cada máquina é um caso, tá ok? Particularmente, então vamos ficar aqui a dica. Você regula pressão de ponto, aumenta ou tira aqui e aqui, tá? Você também consegue regular o ponto por aqui, tá ok? Você também consegue regular o ponto por aqui, o que eu não aconselho, tá? Bom, tendo caixa de bobinas e bobinas com sobra, você tem menos problema. Bobinas tem que estar cheia, como essa aqui, ó, apertada, tá? Não podem estar folgada e tem que estar cheia por completo. Se a sua bobina estiver enchendo de um lado ou do outro, você vai ter que fazer a regulagem dessa parte aqui, né? Ou subindo ou descendo, tá vendo? Ó? Essa partezinha aqui solta esse parafuso, aí você vai alinhar até quando o enchedor de bobina estiver alinhado certinho. Há casos daqueles que tem do lado, né? E que a costureira também, às vezes, ela é só apertar um pouquinho na correia que você vai conseguir ter a bobina mais cheia. E para apertar a bobina é esse aqui, ó, tá ok? Então é o seguinte, é sempre mais tensionada. Eu gosto de bobinas que elas estejam bem apertadas. Outro detalhe, vocês vão olhar uma diferença entre caixas de bobina aqui. Eu vou mostrar para vocês. Tá vendo essa aqui, ó? Ela é chatinha, ó, olhando aqui, tá? Eu, Júlio, prefiro esse tipo de bobina, é porque essa máquina minha é nova e veio com essas bobinas aqui, tá? Mas eu digo para vocês o seguinte, eu prefiro a bobina que ela é achatada, assim, ó, vou dar um exemplo das que não são, tá ok? Essa caixa de bobina aqui, eu acho que ela causa muita variação de ponto. Sabe por quê? Ó? Ela tem esse ressalto aqui. Então eu juro, tá? Vocês vão ver aqui, ó, nessa caixa de bobina aqui, que ela não tem a mola interna, mas ela dá um encaixe perfeito, ó. Tá vendo?
ela dá um encaixe perfeito, tá? Não estou falando para você tirar a molinha interna, não. Vocês vão ver que essa aqui não tem, mas eu tenho uma aqui que tem. Então, por isso é bom você ter aí caixas de bobinas diferentes, tá vendo? Essa aí tem a molinha. Só que às vezes tem alguns tecidos que eu tiro essa molinha e a máquina funciona bem melhor, tá ok? Então ficou essa dica aí para vocês. Gente, isso aqui é longo, isso aqui é uma coisa que a gente tem que dar exemplos, né? Mas eu posso dizer para você o seguinte: máquinas retas não são feitas, né, para você, por exemplo, costurar elástico em malha, porque a malha já tem a sua elasticidade. Aí você pega aí que às vezes o ponto vai estar ruim, quando você veste, ela vai estourar ponto. Por quê? Porque o ponto é fixo. As duas linhas que tem aqui são linhas, não tem nenhum fio. Então ela é uma máquina para trabalhar com linhas e não com fio. Ela também não tem nenhum ponto de reforço, ela é uma máquina simplesmente para você fazer algumas etapas e não para você fazer tudo em costura. Como eu digo, em costura industrial, máquina de costura industrial, não basta você ter uma, você tem que ter no mínimo 3 diferentes, tá? E o que acontece? O que mais causa estouro de ponto, né? Quem já pegou aí um vestido de tecido plano e ele estoura os pontos no elástico todo? Isso se dá porque as linhas estão muito apertadas, né? E a pessoa está passando um elástico que está repuxando ali. Quando aquilo dali está muito apertado, quando a pessoa estica aquele elástico, ele estoura, porque são duas linhas, não são fios. E ela, ela, por outro lado, ela acaba não ficando uma costura com qualidade se você deixar o ponto apertado em elásticos, esse tipo de coisa. Então a máquina reta ela é muito voltada para tecido plano, ela entra em malha em alguns detalhes, tá? Não é em tudo. Ela entra num travete, ela entra ali para colocar um bolso, um local que não vai pegar. Agora, para você colocar elástico numa reta, Júlio, mas a minha ficou ótima por um tempo, mas consequentemente, quando chegar na mão do seu cliente final, com o tempo vai estourar. Tá? Então, amiga, deixa eu te falar contigo. A resposta para você é o seguinte: se o teu elástico está estourando, ou você fez num ponto fixo, a ponto fixo, tá? Vou falar aqui para as meninas da calcinha. A ponto fixo adequada para calcinha é a zigue-zague, porque o ponto dela dá um de um lado, outro do outro, outro do outro. Então, quer dizer, ela abre, ela faz tipo um sistema de sanfona. Esse aqui não, ele costura direto em cima e embaixo. Então, é muito interessante saber os pontos. Júlio, então eu compro a outra e não preciso dessa. Não, você precisa dessa aqui. Essa é a primeira máquina que você vai comprar e vai servir para todas as linhas.